Olha aqui, gente boa. Eu falei para o Braulio, depois que eu sentei aqui e comecei a olhar a, onde eu iria falar com vocês hoje. Eu raramente chego aqui com alguma coisa já pré-definida, e hoje menos ainda, porque eu tive tanto problema até chegar aqui hoje, tanta coisa, a luz que faltou, a internet obviamente foi embora, uma quantidade enorme de coisinhas que nunca acontecem e hoje aconteceram, resolvidas, e algumas eu ainda deixei por fazer. Eu cheguei aqui num certo agitamento, e aí eu parei, olhei e falei: Senhor, me dá uma palavra singela, uma palavra simples, para eu dividir, para eu compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus queridos. E aí eu caí com os olhos sobre esse texto que você vai ver aparecendo aí na tela, de Mateus, no capítulo 27, no verso 22, que diz basicamente o seguinte, e se eu parar para esse pigarreamento, eu amanheci também com dor de garganta, e o texto diz: replicou-lhes Pilatos. É aquela história, aquela sanha de Jesus perante Pilatos, com as autoridades dos judeus querendo colocar Jesus na cruz de qualquer jeito, contratando gente para gritar um monte de fake news, dizendo que Jesus era um terrível, um bárbaro, era pior do que um criminoso, era pior do que Barrabás, essa coisa toda que vocês veem aí nesses autos de Páscoa e tudo mais, mas eu não sou um pregador da crucificação. Crucificação é um cenário forte, violento, mas não é a crucificação que salva, é a luz que vem da cruz, que ilumina a consciência, que faz o indivíduo se enxergar. É essa única realidade que, de fato, altera a gente, altera a mente, altera o conversar, o coração, produz a genuína conversão do ser. Então, aqui você tem a narrativa dos protagonistas da crucificação, inclusive a mulher de Pilatos, que diz a ele: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Foi um recado que ela mandou a ele no tribunal, dizendo: não te mete nisso. Esse homem é um justo pavoroso. Eu tive pavor quando eu enxerguei quem ele é. Não te envolvas com isso. Sai fora daí, meu marido. Porque eu vi quem ele é. E eu tive grandes sofrimentos a respeito dele, em relação ao que farão com ele, e em relação a quem ele é, e as pessoas não têm a menor ideia de quem ele seja. Então não te envolvas. Foi o pedido dela. Mas os principais sacerdotes, os chefes da religião judaica, do templo, do sacrifício, e os anciãos do sinédrio persuadiram o povo e enviaram as pessoas por dentro do povo, os seus espiões, cada um dizendo: olha, é para gritar por Barrabás, é para fazer Jesus morrer. E o povo, meu Deus, o povo, infelizmente, o povo segue a qualquer mentira. O povo, infelizmente, só checa
depois que doeu nele demais, só busca saber depois que foi enganado muitas vezes. Infelizmente, o povo se entrega em confiança, achando que quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais fama política, está sempre falando a verdade. É assim que o povo vai entrando em calamidade após calamidade no curso da humanidade. E aqui, nesse episódio, a mesma coisa acontece também. Então, o povo foi convencido de que o que eles deveriam era pedir a soltura de um criminoso, de um homicida, e dizer que ele era o inocente da questão e que quem deveria ir para a cruz e ser pregado no signo daquela maldição era Jesus. Então, quando eles disseram, solta-nos Barrabás, nós queremos Barrabás, 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 essa capacidade que o povo tem de escolher a coisa errada, de escolher o tosco, o grotesco, o perverso, o maligno, se manifestou até aqui durante toda a história humana. Toda a história humana, com raras exceções. São poucas as vezes em que, de fato, o povo olha e o povo discerne a pessoa certa. Na maioria das vezes, eu não estou falando aqui com nenhuma arrogância, com o coração quebrantado. Eu sou povo, sou parte do povo, posso não ter as mesmas ignorâncias da maioria esmagadora, mas não é a fala de um supremacista, é a fala de quem reconhece que aonde não há educação, aonde não há instrução, aonde as pessoas são batizadas na ignorância e aonde existem forças estimulando alguma forma de escolha que não tem a ver com o discernimento livre das pessoas, mas com promessas, com barganhas e com coisas do gênero, aí todas as ações, todas as escolhas populares são corrompidas, são pervertidas. A democracia, que das formas de governo, não sendo ela perfeita, mas é a menos ruim de todas, a gente corre o risco também da infiltração desses que nos dão outras versões, que criam as chamadas verdades alternativas, fatos alternativos, que nada mais são do que mentiras involucradas para o sabor imediato daqueles que, não tendo conhecimento de nada, escolhem o que lhes é mandado. Ou então aqueles que sejam fanáticos. E é essa situação que a gente tem aqui. Ignorância sendo manipulada por quem sabia o que queria, mas sabia o que queria contra a justiça, contra a verdade, contra o inconsciente coletivo, da qual era portadora a mulher de Pilatos, que teve um sonho e disse: eu sofri a respeito desse justo. Pilatos enxergou também que aquilo era uma armação. Mas o povo estava sendo conduzido pela alma invejosa, perversa, mentirosa dos líderes da religião, que estavam dispostos, sem nenhum escrúpulo, a escolher, a inventar qualquer versão. E era isso que faziam. E já era nesse ponto que tinham chegado. Então, Pilatos ouve o grito do povo, o povo dizendo: queremos Barrabás.
É prova de que a democracia pode ser manipulada. Mesmo antes de existir democracia, essa escolha aqui do Pilatos, já existia democracia na Grécia, já havia nos estados, nas cidades gregas, nas ilhas, em vários lugares. Mas aqui a gente está sob o Império Romano, onde tudo é tirania. Esse episódio de Jesus, no entanto, é um episódio onde a palavra final é colocada na boca do povo. É uma palavra que vem, por assim dizer, das urnas, vem do povo. E aí Pilatos pergunta: quem vocês querem? E eles disseram: nós queremos Barrabás. Pilatos ficou inconformado, ele disse: não é possível que esse povo seja tão estúpido assim, que eles venham a escolher alguém com essa capacidade horrenda de continuar fazendo mal, ao invés de escolherem esse outro que tem toda a atitude de um justo, que nem a si mesmo se defende. Quais são as causas e as razões dele, eu não entendo. Mas eu sei que esse povo é louco e que esses líderes religiosos são perversos. E aí a resposta é essa: dá-nos o que é pior, porque nós queremos o que é pior. Não importa o currículo dele, se ele é mau, se ele é perverso, se ele é mentiroso, se ele é assassino, se ele é homicida, se ele não é empático, se ele é um sociopata, não interessa. É isso que nós fomos instruídos a querer. E então, Pilatos faz uma pergunta. E essa que está no verso 22, preste atenção. A pergunta é: que farei então de Jesus chamado Cristo? E essa foi a pergunta que mais me veio ao coração quando eu me converti. Há quase 50 anos atrás, eu preguei tantas vezes nas escolas, nas praças, nas universidades e nos campos, para os hippies, para os pobres, para os ricos, para tanta gente todo dia, de manhã, de tarde, de noite, no rádio, diariamente, na televisão. Quantas vezes eu preguei justamente essa pergunta: o que farei eu então de Jesus chamado Cristo? O que farei? A mulher de Pilatos já sabia que não dava para que alguém se eximisse da responsabilidade. Por isso, ela disse: nem entra nisso, não te envolvas, porque o que eu tive em sonho de percepção sobre ele me causou agonias e agonias e agonias, de que o que se fará com ele é de uma perversidade universal e incomparável. E também a cegueira, a incapacidade de perceber, de discernir quem ele é horrenda. Então não te envolvas com isso, sai fora disso. Não é nosso assunto. Eu não quero ser perturbada em nenhuma outra noite por aquilo que tenha sido a tua escolha, porque eu não quero que na tua escolha eu também me envolva com aquilo que eu já sei. Qual é o significado? Eu não posso te dizer com exatidão quem ele é, mas eu posso te dizer com absoluta certeza que ele está acima de todas as coisas, que ele é alguém com quem quer que tenha juízo não se envolve negativamente. Então não faças isso. E Pilatos, naquela aflição, tinha acabado de receber o recado. Toda a construção da religião era para criar um processo
que o levasse a uma crucificação pública imediata, e Pilatos sabia e ouve os pedidos insistentes: crucificam, 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 uns fanáticos manipulados por loucos que disseram: nós não podemos deixá-lo vivo, senão a gente perde o poder. Para as autoridades religiosas era uma questão de poder, de importância, não tinha nada a ver com teologia, nem com heresia. Aquele era o pretexto. A heresia é sempre o pretexto, é sempre a desculpa. O que está na base dessas execuções de natureza religiosa, provocada por esses ânimos de líderes religiosos manipulando o povo, nunca tem a ver com amor à verdade, até porque a verdade, em sendo amada, não mata ninguém. A verdade não mata. A verdade ilumina. A verdade liberta. A verdade convence. A verdade esmaga com o poder da sua inquestionabilidade e com o poder da sua irreversibilidade. Mas a verdade só é verdade se ela for praticada em amor. Porque a verdade que não é praticada em amor perde o seu caráter de verdade. A verdade não se separa do amor, assim como a justiça não se separa do amor. Uma justiça sem amor é perversidade. Uma verdade sem amor é apenas arbitrariedade, ainda que o argumento esteja certo, mas o modus operandi é perverso, porque em Cristo Jesus os fins não justificam os meios. E aqui Pilatos, vendo que não ia conseguir escapar de ser a pessoa a tomar aquela decisão, dizia: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Chamado por vocês. Vocês é que chegaram aqui dizendo que ele se diz o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que, de acordo com as tradições de vocês, é o próprio Deus manifesto. É mais do que um profeta. É aquele que é a própria manifestação completa, absoluta de Deus entre os homens. Vocês o estão acusando de ser o Cristo que ele não é, mas o que é que eu vou fazer com esse? A quem vocês dizem que é o Cristo, e vocês dizem também que é um Cristo falso, me pedem para que eu o crucifique, e eu não vejo nele mal algum, a não ser as querelas vinculadas às invejas de vocês, que eu conheço muito bem, eu sei como é que vocês funcionam. O negócio de vocês é poder. Não tem nada a ver com esse homem. É só porque ele, na total falta de interesse em poder, relativiza completamente o poder de vocês. Vocês se sentem absolutamente ameaçados por esse desinteresse dele no poder político, religioso, enquanto o interesse dele é no povo, em curar, é em acolher. É por isso que tem tanta gente no país inteiro que o ama. E é por isso que vocês contrataram essa pequena multidão para acusá-lo. Pilatos sabia de tudo, tinha visto tudo, tinha entendido tudo. E agora estava na mão dele tomar essa decisão. E ele transfere para aqueles que pediam a sua morte: que farei eu, então, de Jesus chamado Cristo? E eles gritaram mais intensamente: crucificam, crucificam, que ele seja crucificado. Responderam todos:
São essas unanimidades que não são nem burras. São essas unanimidades do inferno. E tem muita gente que não quer saber se as coisas são verdade e nem querem saber o que são as coisas. Elas são apenas aquelas famosas Marias vão com as outras. São aquelas que seguem o fluxo da multidão. Onde está o fluxo, eles vão. Não entendem nada, mas um amigo afirma com veemência, daqui a pouco eles estão lá segurando a bandeira. E vão ficando fanáticos do que não compreendem. E vão gritando e unindo-se ao grito do fanatismo em torno daquilo que não discernem o que seja. Sempre foi assim, e infelizmente será assim em muitas ocasiões, porque elas frequentemente se repetem se não houver instrução, educação, liberdade de escolha, se não houver prazer em que as pessoas saibam o que estão escolhendo e que assim o façam andando com as próprias pernas. Se não houver assim, toda escolha democrática acaba sendo objeto da manipulação dos populistas perversos. É assim em toda e qualquer circunstância. Está aqui Pilatos sofrendo dessa agonia de ver, em nome do povo, uma perversidade ser liberta e um outro ser indicado para uma tragédia, para um fim calamitoso. Que farei eu, pois, de Jesus chamado Cristo? E eles disseram, crucifica-o, crucifica-o, disseram todos. Aí Pilato diz que mal fez ele. Perguntou a essa multidão, porém cada vez eles clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, tanto mais quanto ele perguntava, mas a multidão era incitada a gritar tumultuosamente. Ele mandou vir água e falou, eu estou livre. Isso é uma questão de vocês, eu não vejo mal nenhum nele, não queria vê-lo sofrer qualquer dano, então eu transfiro, eu digo que a responsabilidade dessa escolha é de vocês, religiosos, e é de vocês, congregação dos religiosos, porque eu não vejo nele mal algum, vejo ser chamado de herege por causa da inveja de vocês, em razão de que vocês saibam que vocês não têm como competir com ele. O poder dele é de uma outra natureza. A inteligência dele é de uma outra qualidade de sabedoria. E as intenções dele são tão limpas e de outro modo que é justamente isso que atormenta vocês de dia e de noite. Eu lavo as minhas mãos, fique com vocês. E aí eles disseram uma coisa horrorosa. Eles incitaram o povo todo a responder, depois que Pilato disse, eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Então, o povo, animado pela sanha dessa liderança, disse, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Há certas escolhas que a gente faz na vida em relação às quais a gente tem que viver com as consequências inapelavelmente. Inapelavelmente. Essa aqui foi uma dessas realidades que aqueles, no caso, o povo judeu, a liderança judaica, teve que viver com as consequências daquilo que eles disseram é de uma gravidade brutal. Não é porque é Jesus, é em relação a qualquer pessoa.
Qualquer pessoa. Quando a gente escolhe, como eu tenho visto pessoas dizerem, eu sei que essa pessoa é má, é ruim, não tem caráter, é mentirosa, mas eu estou escolhendo porque os meus amigos todos estão escolhendo junto comigo. Então eu vou fazer essa escolha. A gente corre o risco de chamar sobre nós, como meu pai dizia, juízo sobre a nossa cabeça. Essa era uma frase constante na boca do meu pai, eu ouvi dizer várias vezes, inclusive eu ouvi dizer a mim, numa hora e num dia em que eu entrei num estado de insanidade e com uma atitude que, graças a Deus, não demorou mais do que 15 minutos, mas eu fui intenso. E o meu pai, com toda a paciência, eu já era um homem de 47 anos, já me sentia idoso, já era avô. E eu insistindo com uma coisa que me chateou, me aborreceu e não tinha nada a ver a não ser com a minha vaidade, que naquela hora, naquela época, eu não conseguia identificar como tal. Mas hoje eu sei o que era. Era tolice, era vaidade. E eu fiquei reclamando, querendo que meu pai fizesse alguma coisa. Era um funcionário dele que eu achei que tinha sido, no mínimo, descortês e grosso demais comigo e com a Adriana. A Adriana dizendo, para. E eu repetindo, com meu pai. O rapaz não ouvia, porque eu nunca fui capaz dessas indelicadezas assim na presença de uma outra pessoa, com aquele nível de humildade tosca, que era o que estava presente na vida dele. E meu pai dizia, tá bom, meu filho, tá bom, meu filho, tá bom, meu filho. E eu insistia. Fui dirigindo o carro, virei na direção de Itacoatiara, nós iríamos para o Monte Sião, e eu reclamando, e dirigi uns 15 minutos. Não, desculpa, não cheguei a isso tudo, não. Foi a manobra no aeroporto, tirar do estacionamento, que durou uns 15 minutos. Mas em linha reta eu dirigi uns 5 minutos, mas foram 15 de reclamações. Quando meu pai disse, meu filho, Caio Fábio, tá bom, Caio Fábio. E sempre que ele me chamou de Caio Fábio é porque as coisas estavam chegando perto de um momento crítico. Caio Fábio, meu filho, tá bom, Caio Fábio. E eu continuei falando. De repente, aquele velho, cheio do Espírito Santo, manso, humilde de coração, deu um tapa no console do carro. Só que muito mais forte do que o que você ouviu. Caio Fábio! E eu me senti um menino de 5 anos de idade. Eu olhei para o lado pálido, ele estava vermelho. E ele continuou, nem olhou para mim, continuou, ele era já cego, só enxergava um pouquinho nas laterais, continuou com aqueles olhos escurecidos, porém cheios de uma ira santa. Ele gritou, continuou gritando, meu filho, não chame juízo sobre a sua cabeça. Esse é um homem humilde que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. E você sabe. E aquele que sabe mais recebe juízo proporcional ao que sabe. Pare! E eu silenciei e a verdade de Deus me atravessou, me cortou. O temor do Senhor me estremeceu. E uma dor carregada de uma alegria indizível tomou conta de mim. Vergonha, dor e alegria.
no mesmo peito. A vergonha e a dor pelo que eu tinha feito, a alegria por eu ter um pai como aquele. Não chame juízo sobre a sua cabeça. Não chame. Eu ouvi dizer isso para muita gente, muitas vezes, e todo mundo que eu vi recalcitrar contra os aguilhões, continuar dando soco na ponta da faca, insistindo no erro, logo adiante eu vi que eles tinham, de fato, chamado juízo sobre as suas cabeças. E, às vezes, a gente entra em circunstâncias emocionais, psicológicas, tão devastadoras, a gente fica tão cego, tão surdo, tão idiotado, tão tomado por iras, por sentimentos estranhos, malignos, perversos, que a gente é capaz de barbaridades. Como eles foram capazes aqui, já tinham dito, solta-nos o homicida. E manda para a cruz esse cujas mãos curam, esse cujas palavras apaziguam, esse acerca de quem não se tem nada objetivo para dizer contra ele, mas manda-o para a cruz porque é a nossa vontade, a gente não gosta de gente assim. E para completar a maldade, quando instados ainda por uma última vez, dizendo, olha, o juízo vai cair na cabeça de vocês, eu estou livre disso. Um pagão, Pilatos, dizendo isso aos teólogos, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, aos saduceus, o pagão romano Pilatos teve mais discernimento. E a mulher dele, a pagã romana, a esposa dele, foi visitada em sonho e se curvou e se quebrantou diante da verdade. Mas a religião, obturada pela inveja, pelo ciúme, continuou insistindo, e como se não bastasse, ainda disseram que caia o juízo. Se tem juízo, que caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, eu quero que você pense neste assunto apenas entendendo o seguinte: muitas vezes você lê um texto desse e pensa que isso tem a ver apenas com Jesus e com aquele ambiente dos protagonistas políticos como Pilatos, ou de natureza político-religiosa como os sacerdotes e autoridades do templo, ou como manifestação política insuflada do povo, e fica achando que isso está circunscrito a esse ambiente, a esse episódio. Não. Essa é uma história de todo dia, é uma história que se repete o tempo todo. E em se tratando de Jesus, a recorrência dela é cotidiana. Como disse aquele profeta Simeão, sobre o qual eu falei anteontem um pouco aqui, quando ele disse a Maria, esse menino está destinado para levantamento de uns e ruína de outros em Israel. É para isso que ele está destinado. Ele chega e o mundo nunca mais será o mesmo. Eis que este menino, está aqui em Lucas, no capítulo 2, no verso 34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos
ocultos de muitos corações. Na presença de Jesus, todos os pensamentos são manifestos. Até quando não é acerca de Jesus que nós estamos tratando. Quando você está entre escolher quem é que tem direito, se é o índio ou se é o latifundiário do agronegócio, e você escolhe o latifúndio e destrói a terra do índio, você fez uma escolha do tipo dessa escolha aqui. Você escolheu contra o Cristo. A causa de Jesus é a causa da justiça. É a causa do índio, é a causa do caboclo, é a causa do quilombola, é a causa do pobre, é a causa do oprimido, é a causa do injustiçado, é a causa do amargurado de coração que quer encontrar um alívio, é a causa daqueles que são torturados psicologicamente, é a causa dos estuprados, é a causa das mulheres ameaçadas, é a causa dos pais de família que são mandados embora de maneira totalmente sem simpatia, compaixão ou empatia pela situação na qual mergulharão. É a causa dos doentes sem assistência, é a causa daqueles que não têm o que comer, é a causa de todos esses, aos quais e com os quais Jesus é solidário, aos quais Jesus chamou de meus irmãos. É a causa daqueles que estão na agenda escatológica do Evangelho de Jesus em Mateus 25, que são aqueles que, estando com fome, ninguém lhes deu de comer, estando com sede, ninguém lhes deu de beber, estando nu, não foram vestidos, estando presos, não foram visitados, estando doentes e acamados, não foram olhados com a compaixão e com os cuidados daqueles que querem ver a restauração de todas as formas de saúde. A solidariedade de Jesus é com todos esses. Então, toda vez que eu estou decidindo sobre estas coisas, eu estou decidindo sobre Jesus chamado Cristo. É isso que os religiosos não querem entender até o dia de hoje. Eles acham que é possível você escolher o lado daqueles que Maria, aqui no Magnificat, na oração dela, chama de os poderosos que são despedidos vazios. Olha só a oração de Maria. Preste atenção nisso. O cântico dela, quando ela abre a alma e louva o Senhor por ter lhe trazido essa grande alegria. Está em Lucas, no capítulo 1, do verso 46 em diante. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva daquela cidade desprezível lá em Nazaré. Pois desde agora, todas as gerações desde agora me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus
tronos os poderosos e exaltou os humildes, os simples. Encheu de bens os famintos e despediu vazios de alma, os ricos. Amparou os que são seus servos, se lembrou das suas misericórdias em favor daqueles que temem o seu nome. Esse é o espírito da palavra de Deus em favor desses Jesuses sem nome. O que farei desses Jesuses? O que farei desses Cristos anônimos, abandonados? O que farei desses todos? É uma pergunta que ecoa de Pilatos agora, não só para os religiosos imediatos, naquela situação cenográfica da crucificação. Não. Essa pergunta ecoa agora de geração em geração, ecoa hoje aqui, ecoa daqui para frente em todas as escolhas que você vier a fazer. Ecoa. Jesus está posto. Ele é aquela pedra que os construtores rejeitaram, que, como ele próprio disse, ele é a pedra que, se alguém resolver correr e dar contra ela, vai ficar esmagado. Se pular de cabeça nela, vai se esmagar. Ele é aquele sobre quem ele cai, esse fica reduzido a pó. Você quer ver? É só fazer. É só fazer. E é o quê? É um justicismo de Jesus contra quem não obedeceu a palavra dele? Não, ele não age assim. Ele nunca agiu assim. É o resultado de ir contra a lei da vida. A palavra dele é a lei da vida. Ele é a pedra de esquina da existência. Tudo aquilo que não se apruma nem se nivela por ele vai cair. Está fora do prumo, está fora do nível, está fora do fundamento, vai cair. Não se amparará jamais. E se você for louco de pular de cabeça sobre essa pedra de esquina, você vai ser esmagado. Não é ele, é a sua ação, é o seu ato, é o resultado da sua loucura, vai esmagar você. E se você ficar debaixo, querendo afastar a pedra e ela cair em cima de você, essa palavra de Jesus, essa lei da vida, é como lei da gravidade, meu amigo. A da gravidade é instantânea, mas a lei da vida pode demorar até alguns anos para se realizar, mas ela inapelavelmente vai encontrar o seu lugar de manifestação insofismável diante de você. Se ela cair, você é reduzido a pó. E eu vejo uma quantidade enorme de pessoas brincando disso o tempo todo. Brincando, ainda ficam dizendo: o que é, Caio? Jesus vai me maltratar? Jesus não, ele nunca fez isso. É a gente que faz isso. É a gente que recalcitra contra os aguilhões, como ele disse a Paulo. Lá na estrada de Damasco, Jesus disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É você, sabe o que é o aguilhão? É aquela ponta que segura o cavalo nas grandes carruagens de velocidade, para que ele não vá para além do controle
do indivíduo. O mesmo se aplica também, às vezes, ou frequentemente, depende do lugar, a bois e a vacas, para que eles não passem do comando. Bateu ali, eles voltam, até animal volta. Mas Jesus disse a Paulo que Paulo era um cavalo esfolegante, que ia de contra os aguilhões, ele estava se ferindo todo e indo, se ferindo contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E a pergunta que eu faço a você, eu tenho falado muito esses dias, hoje eu quero terminar agora, que nada, já falei 1 hora, meu Deus, eu estou com um problema sério. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E não dá, você vai ter que escolher o que você vai fazer do Evangelho na sua vida. Porque a pior coisa que existe é você ter toda essa informação que você já tem e não vai voltar atrás, não tem como você esquecer, não tem como você desfazer, não tem como você dizer, olha, valeu, mas eu esqueci. Não, você sabe. Você sabe. Você sabe o que é justo, o que é injusto, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom e o que é mal, o que atende apenas o seu interesse e destrói o interesse de milhares. Você sabe que não é assim que se deve viver. Você sabe de que lado da vida o Evangelho ensina a estar, mas você decide recalcitrar contra os aguilhões. No entanto, meu querido, a escolha está posta. Que farei de Jesus chamado Cristo? Tem gente que já decidiu pelas escolhas que faz, pelo que declara, pela atitude que tem, pelas expressões que demonstra, pelos ódios que alimenta, pelas vinganças que carrega, pelas injustiças que defende, já escolheu o seu lado. Já decidiu o que está fazendo com Jesus. Está tão obstinado que está dizendo, deixa, tem sangue, é? Estou errado, é? Deixa cair na minha cabeça, dos meus filhos, da minha casa. E, meu querido, infelizmente, não é Deus quem vai fazer isso, é você que está fazendo isso, e você vai ser visitado pelo juízo que você chama sobre a sua cabeça, porque você recalcitra contra os aguilhões, você vai contra a espada, pula de cabeça na ponta da espada. E como eu disse, não adianta ficar fingindo aí, dizer, não, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus. Você é de Jesus? Você crê em Jesus? Então creia no pobre. Você crê em Jesus? Então creia no faminto. Creia na fome. Você crê em Jesus? Então creia em justiça. Você crê em Jesus? Então creia em melhor distribuição de renda, para que não haja grupos de pessoas com capacidade de terem dinheiro acumulado que eles não conseguiriam gastar em 1.000 e nem em 2.000, nem em 3.000 vidas em sequência. Enquanto Lázaro, à porta das nossas casas, morre de fome. Você diz que crê em Jesus? Então, abra o coração para o aflito, para o angustiado, para o desesperado, para o infeliz, para o discriminado, para o marginalizado. Você diz que crê em Jesus? Então, respeite a sua mulher, respeite todas as mulheres, seja reverente para com a condição do seu próximo diferente. Você diz que crê em Jesus? Então ande como ele andou. Do contrário, que fé é essa? Que não bota o pé na pegada dele, outro pé na pegada dele, outro pé na pegada dele, e vai após ele aprendendo dele.
porque ele é manso e humilde de coração. Que farei de Jesus chamado Cristo? É a pergunta que Pilatos teve que responder para si mesmo, que a mulher de Pilatos teve que responder para ela própria, e que todo mundo tem que responder para si mesmo. Alguns num estado de gravidade horrorosa, porque vão cultuando o seu cinismo. E como diz o Salmo 50, porque eles fazem o mal e o juízo não cai sobre eles imediatamente, eles vão pensando que nada lhes acontecerá e dizem, não, Deus é igual a mim, Ele me entende, Ele não está nem aí para as perversidadezinhas que a gente faz aqui. Fica pensando assim, porque você vai se enxergar debaixo da pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus, o Pai, transformou na principal pedra angular. Isso é precioso aos olhos de quem crê, mas vai ser juízo para todo aquele que não crê. E a mim, pouco se me dá de ser julgado por você do jeito que você quiser, eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, eu sei do lado do que eu estou, eu sei do lado de quem eu estou, eu sei a quem eu sigo, e eu faço isso com paz, e tenho uma coroa de alegria na minha cabeça, você não consegue ver? Jesus, que essa palavra singela, porém cortante, esmagadora, singela no dizer, na total não elaboração de coisa alguma, todavia, que ela se assente como a palavra da esquina na vida de cada pessoa que me está vendo, agora ou em qualquer outro tempo em que eu seja visto e ouvido. Eu sei que a tua palavra é eficaz e eu sei que ela vai produzir decisões. E eu peço que cada um seja convencido acerca do significado e da inescapabilidade de ficar cara a cara e de ser medido por essa pedra de esquina, por essa rocha dos séculos, por essa manifestação maravilhosa que os nossos olhos discerniram e compreenderam. É o que eu te imploro, por mim e por todos, para que haja abertura de entendimento e de compreensão. É o que eu te rogo, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.